Vou apresentar aqui 5 motivos que levaram Salomão ao declínio espiritual, à sua queda espiritual e possivelmente a perda da sua salvação. Quanto à sua salvação, ainda é muito questionada. A maioria acham que Salomão não foi salvo, e alguns acham que é possível que Salomão tenha sido salvo. O primeiro motivo, e eu posso até afirmar que seja o principal, que seja o foco de tudo que tenha levado Salomão ao declínio, foi o casamento misto, o casamento ilícito, ou seja, mulher, que é o mesmo dos dias de hoje. Muita gente tem caído por causa de mulher, relacionamentos ilícitos. 1 Reis 11, versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas e amonitas, edomitas, sidônias e etéias. E assim vai. Tem os versículos além, só que eu não vou ler para não tomar tempo, para que fique uma mensagem bem curta. O capítulo 11 de 1 Reis descreve o declínio espiritual de Salomão e as consequências disto também. Salomão começou como um homem que amava ao Senhor, que andava nos estatutos dele e que edificou o templo dele. Experimentou o amor de Deus e a sua graça e a sua salvação. Recebeu conhecimento espiritual especial. Escreveu parte das Escrituras Sagradas sobre a inspiração do Espírito Santo. Entretanto, Salomão endureceu-se pelo engano do pecado e desviou-se do Senhor para seguir outros deuses e, consequentemente, foi castigado por Deus. O erro fatal de Salomão foi buscar poder, sucesso, riquezas e prazeres sensuais. Salomão se envolveu fazendo alianças com nações pagãs. Deus sempre proibiu casamento mistos. No Velho Testamento, não era permitido os judeus casarem com não-judeus. Deuteronômio 7, verso 3 e 4. Gênesis 24, capítulo 24. Abraão pediu para seu servo buscar uma mulher para Jacó, que não fosse da terra dos cananeus. Capítulo 24, verso do 1 até o 4 em diante, mas eu não vou ler. Abraão sabia que Deus o chamava e aos seus descendentes para viverem uma vida separada do povo em derredor. Tal separação era o método de preservar um povo santo para si mesmo. Por esta razão foi dito a Isaque que não se casasse com mulheres cananeias. Paulo disse: as más conversações corrompem os bons costumes. A mistura influencia e derruba, principalmente nessa parte da relação conjugal. O envolvimento com descrente corrompeu Salomão, o pervertendo e o tirando da presença de Deus. O erro de Salomão é o mesmo que muitos cometem hoje, achando que vai converter o descrente, mas acaba acontecendo ao inverso. O lado crente é o que sempre se cede. E eu já vi disso. Pessoas que se envolvem com o descrente achando que vai convertê-lo, mas a coisa acaba invertendo. Sempre é o lado crente que vai se ceder. A segunda causa do declínio de Salomão foi a idolatria. Verso 4. Tudo consequência do envolvimento com mulheres. Casamentos, envolvimentos, relações ilícitas. O verso 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus.
como o coração de Davi, seu pai. Verso 4. A idolatria. O coração de Davi era perfeito. Não no sentido de nunca ter fracassado terrivelmente diante de Deus, pois Davi também pecou, mas porque nunca se envolveu com idolatria e adoração a outros deuses, como fez Salomão. Quando Davi pecou com Betseba e tentou encobrir tudo, Davi cometeu um grave delito, chegando ao ponto de desprezar a Deus e a sua palavra. Contudo, nunca adorou a outros deuses, nem dependia deles, conforme muitos reis de Israel fizeram. E outra diferença foi o arrependimento, coisa que Salomão não teve. Terceira, rejeitou a Deus. Verso 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porque desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Quarto, não guardou a palavra. Não guardou a palavra de Deus. Isso aqui vai ser junto com os 5. Não perseverou em andar nos caminhos de Deus e não guardou a palavra. Eu vou emendar esse aqui, que completa no verso 6. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Não perseverou. Alguns até dizem que Salomão foi salvo ou não foi, mas até onde fala de Salomão, na morte dele, que já vou chegar lá, não cita nenhum indício de arrependimento da parte de Salomão. Aqui diz que ele não perseverou em seguir a Deus como fez Davi seu pai. Até em sua morte, onde fala de sua morte, em lugar nenhum diz que Salomão se arrependeu. Capítulo 11 ainda, verso 43. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Sempre no capítulo 11. Agora, analisando esse capítulo, na verdade, um pouquinho só do que eu li, né? Porque senão o vídeo ficaria 1 hora aqui, se fosse analisar. Bom seria, né? Fazer em capítulo, quem sabe, futuramente. Mas o mesmo capítulo que menciona a apostasia de Salomão fala também de sua morte, sem qualquer indicação de que ele tenha se arrependido e voltado para Deus. O escritor das crônicas fala da advertência de Davi a Salomão. Está escrito: porém, se deixares a Deus, rejeitar-te-á para sempre. 1 Crônicas 28, 9. A verdade bíblica aqui revelada é que Salomão, antes desfrutando da graça de Deus, não permaneceu nessa graça. A palavra de Deus nos adverte aqui: se um rei que recebeu grandiosos dons, ministério e graça, caiu, então todo aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Acho que só até aqui tá bom. O mesmo capítulo que narra a apostasia de Salomão, narra a sua morte sem nenhum indício de que ele tenha se arrependido. Salomão deixou várias lições. Uma delas, Salomão foi o homem mais sábio da atualidade, de seu tempo. Salomão foi mais sábio, ele viveu, ou melhor, Salomão morreu com a sabedoria que ele tinha, mas não viveu na sabedoria. Ele tinha, mas não viveu na sabedoria. Parte do que ele ensinou, ele não aplicou na sua própria vida pessoal. Então aqui mostra o declínio de Salomão, a sabedoria dele, que ele não viveu. Parte do que ele ensinou não viveu, parte do que ele escreveu não viveu. Salomão não podia falar que só o Senhor é Deus, porque ele teve vários deuses. Salomão não podia falar contra o adultério, contra o casamento, um só homem e uma só mulher. Ele tinha sabedoria, mas não viveu na sabedoria. Obrigado a todos, se inscreva no canal, clique em gostei, clique no sininho, ative as notificações
e até o próximo.